pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais outro estudo bíblico com os salmos de romagem, salmos de peregrinação. Hoje a gente vai fazer o Salmo 124 com o tema: com Deus sempre existe uma saída. Aquele que confia e obedece o Criador e vive na presença de Deus, obedecendo, fazendo sua vontade, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas que vamos enfrentar durante a nossa vida, sempre vai existir uma saída. Ele sempre vai nos dar um conhecimento, uma sabedoria, uma paciência para que a gente possa lidar com essas situações da vida e poder superar tudo aquilo que a gente está passando. E esse salmista do 124 é Davi. Davi passava por uma grande dificuldade. A gente sabe muito bem disso. Mas ele sabia a quem recorrer. Pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia e vamos estudar mais um salmo de romagem, um salmo de peregrinação. Você sabe, do Salmo 120 até o Salmo 134, são salmos de peregrinação, de romagem. É que o povo de Israel saía do lugar que estava, ia em peregrinação até chegar ao templo, até chegar no Monte Sião, para comemorar as festas do Eterno, dos sacrifícios, adorar o Eterno, louvar o Eterno. Era isso que o povo de Israel fazia. A peregrinação até chegar na presença de Deus, que era lá no Monte Sião. E hoje a gente vai estudar o Salmo 124, que diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, responda a Israel. Aí no versículo 2 ele diz: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram. Então o que é que Davi está dizendo nesse salmo? Davi simplesmente está dizendo: se não fosse o Eterno, nosso Deus, que estivesse do nosso lado, nós teríamos sido derrotados pelos nossos inimigos. Mas diante de todas as tribulações, as dificuldades, das guerras, das batalhas que o povo de Israel e Davi enfrentou, o Eterno sempre dava a ele a vitória. A gente vê alguns exemplos que Davi passou com o gigante Golias. Ele destruiu Golias com uma pedra. Saul várias vezes queria derrotar Davi, mas o Eterno mostrava para ele uma forma com que ele pudesse escapar das armadilhas de Saul. E ele escapou. Então, Davi nos mostra no versículo 1 e 2 de que eu e você também precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos buscar mais o Eterno. Nós precisamos ser mais obedientes, ser povo de Deus. E para ser povo de Deus, não é o frequentar o local, não é o falar que Deus está comigo, não. Eu tenho que praticar. A prática vai fazer com que a gente seja povo de Deus. Prática de quê, Valmir? Prática dos mandamentos. Então eu preciso ler as Escrituras para ser povo de Deus e para que, diante das nossas dificuldades e as nossas tribulações e o que vamos enfrentar durante a nossa vida, pessoas, dificuldades familiar, dificuldade no dia a dia, no trabalho, tudo isso o Eterno vai nos dar força para que a gente possa superar todas essas dificuldades. Mas para isso eu tenho que viver na presença de Deus. E eu tenho que sim reconhecer que Deus, ele pode nos ajudar nos momentos difíceis. E Davi sempre recorria ao Eterno. É por isso que no versículo 2 ele diz: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram. Ele deixa bem claro: se não fosse o Eterno que estivesse ao lado de Davi, ao povo de Israel, com certeza eles seriam derrotados. Porque no versículo 3 até o versículo 5, ele fala da forma de que como os inimigos iam agir para atacar Israel e Davi. Mas ele sabia que Deus estava do seu lado e os livrava de todos os perigos. Mas lê o versículo 3 ao 5,
Olha que interessante, versículo 3. Eles já nos teriam engolido vivo, tão grande era a sua fúria contra nós. Então, se o Eterno não tivesse o lado de Davi e do povo de Israel, o povo já tinha destruído ele. Esse engolir vivo significa destruir. Os inimigos de Davi e do povo de Israel já tinham derrotado eles. Mas o Eterno estava do seu lado, protegendo, dando força, arrumando uma forma de que eles pudessem lidar com aquela situação, para que eles pudessem se livrar. É isso que eu e você deveríamos e devemos fazer, irmão. Busque mais o Eterno, porque você e eu vamos passar por grandes dificuldades. Inimigos existem na minha vida e na tua vida, irmão. Existem pessoas que querem nos derrotar, a gente sabe muito bem disso. Existem pessoas que não querem o nosso bem, mas e daí? Eu preciso buscar o Eterno. Eu preciso buscar a Deus. Aquele que quer me derrotar não vai me derrotar, porque eu ando na presença do Eterno. É por isso que no versículo 2 eu vou repetir novamente. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram. Então, se Deus estiver na minha vida e na tua vida, nenhum inimigo pode nos atacar. E se atacar, será derrotado, porque Deus vai nos dar a sabedoria para nos livrar desses inimigos e das dificuldades que vamos passar. E no versículo 4 ele diz: teríamos sido arrastados pelas águas e as enchentes nos teriam afogados. Então, olha as tribulações que Davi e o povo de Israel ia passar. Enchente, afogamento, tudo isso são as derrotas que ele teriam diante dos seus inimigos, se Deus não estivesse com ele. Eu e você a mesma coisa. A gente pode até voltar atrás, a gente pode até desistir, mas se Deus estiver do nosso lado e se nós colocarmos Deus na nossa vida, na nossa presença, na nossa casa, pode ter certeza, a gente nunca vai estar derrotado. Não, porque Deus, ele vai nos dar a vitória, ele vai nos dar a coragem para que a gente possa lutar, batalhar e não desistir da luta que é grande na minha vida e na tua vida. E no versículo 5 ele diz: sim, teríamos sido afogados na correnteza violenta do ódio dos nossos inimigos. Então Davi sabia que ele precisava, ele e o povo de Israel, estar obedecendo e vivendo na presença de Deus, buscando sempre o Eterno, para que diante dessas dificuldades, diante desses inimigos que iam aparecer e apareceram na vida de Davi, Davi superou todos. Foram difíceis, mas o Eterno estava do seu lado, dando força, coragem, para que eles pudessem batalhar e não desistir. Meus irmãos, sabemos que passamos por dificuldades e muitas coisas difíceis acontecem na minha vida e na tua vida, claro. Mas entenda, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, é Ele que nos socorre, é Ele que nos protege, é Ele que nos dá força para que a gente não desista. Entenda, eu e você precisamos buscá-lo, precisamos trazer Ele para perto de nós, precisamos trazer para o nosso dia a dia. De que forma? Orando, lendo as Escrituras, obedecendo os seus mandamentos, fazendo sua vontade, algo que Davi também fazia. Davi era um homem obediente a Deus. É por isso que Deus estava ao seu lado, porque ele era obediente. E eu e você? De que formas estamos vivendo? Será que continuamos no pecado? Será que continuamos na desobediência? Reflita sobre a tua vida, irmão. Procure buscar mais o Eterno. Leiam as Escrituras. Busque o Criador para que Ele possa viver na tua presença e te dar força e te dar livramento de todos os perigos que você vai passar durante a sua vida, durante a sua caminhada. Pessoas, dificuldades
Isso vai existir, isso é normal. Mas entenda que quando você vive na presença de Deus, isso fica mais fácil de enfrentar os problemas da vida. Obedeça o Criador, faça a vontade do Eterno. Porque no versículo 6 e 7, ele diz o que o Eterno pode fazer na minha vida e na tua vida quando ele vive na nossa presença e quando a gente é obediente. E Davi sabia o que estava falando. Versículo 6, ele diz: Bendito seja o Senhor, que não deixou que fôssemos destruídos pelos nossos inimigos. Olha o que Davi diz: Bendito seja o Eterno, louvado seja o Eterno, que não deixou que os inimigos nos destruíssem, nem a ele e nem ao povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam na presença de Deus. E o Eterno, dessa forma, o abençoava, o livrando dos inimigos, das armadilhas dos inimigos, das dificuldades que eles iam passar diante desses inimigos que queriam destruir. E no versículo 7 ele conclui: Escapamos vivos como uma ave que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e ficamos livres. A ave representa eu e você. O caçador representa os inimigos. A armadilha é a forma que as pessoas planejam para destruir eu e você, como quis também destruir Davi e o povo de Israel. Mas o Eterno sempre o livrava. A armadilha do caçador. Então, existem muitas pessoas armando armadilhas para me destruir, para te destruir, para nos humilhar. Claro, isso é normal. Mas ore a Deus, ore ao Eterno, peça a Ele sabedoria e proteção. E Ele vai nos dar sabedoria e vai nos dar livramento desses inimigos que querem nos destruir e nos derrotar, que quer ver a nossa queda. E Deus vai nos livrar dessa armadilha, desses inimigos que aqui representa o caçador. E Davi sabia a quem buscar, porque no versículo 8 ele conclui algo que ele já tinha falado no versículo 1 e no versículo 2. Olha o versículo 8 que ele diz: O nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Onde é o socorro de Davi? A quem ele buscava esse socorro? A Deus. Mas era qualquer Deus? Não. É o que fez os céus e a terra. Então só existe um único Deus a quem Davi buscava. É aquele, o Criador, o que fez os céus e a terra. Então é esse Deus que eu e você também precisamos buscar. Um único Deus, o que fez os céus e a terra. Busca o Eterno, busca o Criador. Leiam mais as Escrituras, tenham o hábito de ler a Bíblia, para que você possa ser obediente igual a Davi. E que diante das dificuldades de Davi, o Eterno o livrou. E diante da minha dificuldade, e da tua dificuldade, e dos inimigos que nos atacam, que querem nos derrotar, que querem ver a nossa queda, que querem nos destruir em tudo, Ele possa nos livrar de tudo isso. E Ele vai nos livrar. Mas para isso, eu preciso ser o quê? Obediente. Eu preciso ser povo de Deus. Eu só posso ser povo de Deus se eu obedecer aquilo que está escrito. E esse salmo é interessante, é que Davi vem falando na sua peregrinação até chegar a Jerusalém, subir ao Monte Sião e comemorar as festas, sacrifícios. A gente sabe muito bem disso. E ele falava isso ao povo de Israel. E serve para mim e para você. Nessa peregrinação que a gente tem diante dos nossos sonhos e objetivos e diante da nossa meta. E receber a recompensa, que é a salvação da vida eterna. Amém? Fique em paz, meu irmão, e que o Eterno nos abençoe. A caminhada não é fácil, a peregrinação não é fácil, é difícil. Vamos passar por muitas coisas, mas entenda. Viva na presença de Deus, leia as Escrituras e obedeça o Criador. Você será recompensado por tudo isso. Davi foi, e você também pode ser. Fique em paz e que o Eterno nos abençoe. Espero que vocês tenham aprendido mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Amém?